Olá, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal trazendo um vídeo que eu espero que ele realmente traga bons resultados para a sua vida e também para as pessoas que você conhece. Caso você goste dos nossos conteúdos, curta, compartilhe, isso vai nos ajudar bastante. Nós estamos dando continuidade a uma série que trata especificamente sobre o que é moral e o que é ética. Já tratamos num vídeo anterior sobre o que é moral, falamos sobre o desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg e agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a ética. Venha comigo. O início dessa reflexão está baseada num texto da Marilena Chauí, que é uma filósofa brasileira. Ela diz o seguinte: toda cultura e cada sociedade institui uma moral válida para todos os seus membros. Culturas e sociedades fortemente hierarquizadas e com diferenças de castas ou de classes muito profundas podem até mesmo possuir várias morais. No entanto, a simples existência da moral não significa a presença explícita de uma ética, entendida como filosofia moral, isto é, uma reflexão que discuta, problematize e interprete o significado dos valores morais. Marilena Chauí nos aponta algumas coisas. Primeiro, que toda sociedade possui, toda cultura possui uma moral, possui um conjunto de valores, de costumes, de tradições que o povo reproduz de geração em geração. São valores já estabelecidos, costumes que são aprovados por todas as pessoas ou pela maioria absoluta delas. Agora é interessante que, mesmo tendo costumes diferentes, morais diferentes, nós hoje vivemos numa sociedade globalizada e essa sociedade nos coloca em contato uns com os outros, nós convivemos uns com os outros. E aí vale lembrar um pouquinho de autores como Theodor Adorno, que defende a mínima moralia, né? Um mínimo. Nós precisamos de um certo consenso mínimo entre os seres humanos. E aqui também o próprio Leonardo Boff faz defesa disso no Ethos Mundial. Ele nos lembra da necessidade que nós temos de estabelecer parâmetros mínimos para a moral, para a ética no mundo, ok? Mas como nós poderemos estabelecer isso? Se temos pessoas com pensamentos diferentes, temos religiões diferentes no mundo, cada um com valores específicos, né? Cada qual com valores específicos. Como que nós poderíamos construir uma mínima moralia, um consenso mínimo entre os seres humanos? E aí vem a necessidade da ética. Por quê? Porque a ética não é a conversa da esquina. A ética não é um bate-papo informal entre amigos, ela é uma ciência da moral. A ética está relacionada com essa capacidade do ser humano de ir além, essa capacidade de transcendência, essa busca de melhor compreensão do mundo que nós vivemos. A ética é uma filosofia moral, um exercício racional, sistemático. Ele é um exercício bem mais aprofundado, tentando descobrir quais seriam os critérios universais para estabelecimento daquilo que é correto, daquilo que está errado. Como fazer isso num mundo tão diferente como o nosso, num mundo tão plural como o nosso? E aí nós temos toda uma tentativa. Desde a Grécia Antiga, vários autores têm tentado construir esses critérios racionais, para tentar discernir, para olhar para a moral e fazer crítica da moral. Porque isso é a ética. O papel da ética não é aceitar as coisas como elas são dadas. Não é aceitar tudo pronto, não. A ética ela vai olhar para determinados costumes da nossa população, ela vai olhar para determinadas situações da vida e vai questionar: será que é ético fazer isso? Será que é correto agirmos dessa forma? Veja como é interessante esse ciclo que eu vou apresentar para vocês. Preste atenção. Você percebeu? Nós temos, no primeiro momento, os processos socioculturais.
São essas relações sociais, as relações de poder, as relações entre os grupos dos mais variados, o estabelecimento daquilo que é correto e não é correto, ou seja, a moral sendo construída nos processos socioculturais daquele povo. E aí nasce a moral. E essa moral, ela é, uma vez instituída, ela também é reproduzida pelo processo de socialização. E depois que ela é reproduzida no processo de socialização, as pessoas começam a repetir aquilo e vira um costume que todo mundo está acostumado a fazer. Alguém ou um grupo ou uma academia, um grupo de pessoas responsáveis por isso, se levanta e começa a fazer crítica da moral. Vem a ética questionando. Mas quando ela questiona, não significa que ela vai discordar daquele costume, daquele valor. Em muitos momentos, nós nos levantamos, olhamos para determinado costume e entendemos que eles são válidos. Não, é ético. Pelos critérios que nós estabelecemos, é ético. Vamos continuar com esses valores, são importantes para a nossa sociedade. Em outro momento, não. Em outro momento, nós olhamos para alguns costumes, consideramos algumas coisas e pensamos, olha, é antiético. Nós devemos parar com isso. É só perceber o que aconteceu com o Brasil dos últimos anos para cá, quando nós falamos, por exemplo, de violência contra a mulher. Quando nós falamos, por exemplo, de trabalho infantil. Quando nós falamos de tortura. Essas coisas eram normais. Elas faziam parte da moral, da moralidade do nosso país e de outras culturas também. Só que com o refino, com o aprimoramento dessa ciência da moral, com a ética começou a levantar alguns temas e defender alguns princípios. O mais comum, assim, o mais universal, alguns princípios. O mais universal desses princípios é a dignidade da pessoa humana, por exemplo. Hoje é um dos princípios defendidos em todo o planeta. E a partir da dignidade da pessoa humana, nós temos a ciência, a ética, enquanto ciência da moral, fazendo críticas. E essa comunidade científica fazendo críticas para que a sociedade reformule as suas práticas, para que a sociedade se aperfeiçoe, para que ela possa evoluir. Nesse sentido, é evolução, sim. Evolução quando nós temos uma sociedade mais humana, que respeita o outro ser humano, a dignidade do outro ser humano. Esse é só um exemplo, tá certo? Agora, vale a pena lembrar o seguinte: não existe só uma ética, não existe só uma ciência com regras bem estabelecidas que serve para tudo. Não, existem várias escolas, vários autores e cada autor vai concordando com um, discordando do outro e construindo parâmetros para julgar a moral, critérios racionais para julgar a moral, ok? Nos próximos vídeos, fique atento, eu vou trazer passo a passo, com calma, os critérios utilizados por cada autor. Vamos começar com Platão, Aristóteles, também vamos passar por Santo Agostinho, vamos passar por Tomás de Aquino, o próprio Immanuel Kant, Habermas, vamos falar de Habermas, vamos falar de Stuart Mill com o utilitarismo, vamos falar também de Leonardo Boff, Henrique Dussel, Levinas e outros tantos pensadores,